Já vou fazer aquele esquema de tirar o band-aid de uma vez logo cedo. Primeiro pênalti foi pênalti. O pênalti no Assim, Flaco não marcado foi pênalti, não foi. marcado. E o pênalti no Veiga é um absurdo. Ele não foi nada, né? Cara, Então, não assim, foi nada. vocês até falaram na transmissão do juizão ter aplicado a compensação ali, mas fica feião, né? Não tem jeito. Ganhar desse. O time já não joga bem, né? Vamos partir desse pressuposto. O time já não joga Exatamente. bem. Ainda ganhar da forma duvidosa como foi é vergonhoso. Eu acho assim, obviamente, o Palmeiras é prejudicado no lance do Flaco. Pô, a imagem é clara. O goleiro só toca, só segura a perna do Flaco, a bola, inclusive, fica pro outro lado. E aí ele aplica a lei da compensação e aí mostra o quão é incompetente a arbitragem brasileira. Se ele tivesse esperado, se o VAR tivesse recomendado a ida dele ao monitor, teria marcado o primeiro pênalti, não precisaria ter feito essa compensação ridícula, porque até tem o toque para justificar o pênalti, mas não é um toque suficiente para derrubar o Veiga, e não é um toque suficiente para marcar pênalti. Se marcarem todo lance assim dentro da área, acabou o futebol, cara. Acabou o futebol. Você vai ter que marcar uns pênaltis e em jogos importantes também, porque você tem que manter o seu padrão. E, enfim, foi vergonhoso. Acho que primeiro a falha da arbitragem, né? Pô, você errou, mantém com o seu erro, depois você toma a punição lá quando o clube for reclamar. Você não inventa outro pênalti para compensar aquele que você não deu. E segundo, a atuação do Palmeiras, né? E o pior, o Brunão, é que esse pênalti ele vai voltar ainda. Porque a lei da compensação no futebol, quando te favorece, é bom. Agora, quando não te favorece e vai acontecer, vai ir contra o Palmeiras, porque tudo que Em vai algum volta. momento vão lembrar disso aí, né? Exatamente. Então, e aí a gente tem que ficar calado. Aí não adianta reclamar também. Porque ontem saiu de campo vencendo por conta disso. Pois e o Rafael manda aqui já, ó, só não vale querer compensar contra o Corinthians. Aí a nossa cabeça vai pro Exato. espaço, né, filho? Já fica, pô, Agora, como se é o que lance vão de querer ontem voltar? fosse contra o Corinthians, Brunão, não era roubo, era reembolso, segue o É, jogo, não tem nem então, falando disso. aí depende do lado da moeda que você vai olhar. Então, tem esse ponto aí, mas enfim, esperamos, né, Rafael, que não seja de fato contra o Corinthians. Já vão mandando seus comentários, mandem seus superchats para a tela, tornem-se membros do canal Tá Lá Dentro, porque em breve, né, teremos mais 2 membros lá dentro, de fato, do Allianz Parque, todos os jogos no Allianz. O Palmeiras voltando agora, né, a fazer uma leve sequência no Allianz. Então, apesar da questão do clássico. Mas, vamos lá. Falando do jogo em si. Palmeiras fecha com 7 finalizações, Sport com 9. Enfim, em termos estatísticos ali, você olha para a estatística do jogo mesmo e já vê que a coisa não foi tão boa. E aí você tem aqueles jogos, né, que você olha a estatística e fala, pô, teve aquele, acho que você acompanha também, né, de vez em quando uma Champions League ali. Porra, Vou usar esse exemplo, tá? E aí que não nos chamem de Enzo, né, filho? Mas é só porque foi um exemplo muito claro disso. Aquele PSG e Liverpool. Lembra desse jogo? sim. O PSG finaliza 48 vezes, o A Alisson mais. faz 73 defesas e o Liverpool dá um chute no gol, a bola entra, fica 1-0. Né? Tem jogos que você olha a estatística e olha o resultado e fala, isso aqui é um absurdo. Tem jogos que você olha a estatística e fala, isso aqui representa mesmo o que foi o jogo. E aí, é óbvio, né? A gente está falando aqui 9-7 finalizações, posse de bola 51-49, passes trocados, o Sport troca 2 passes a mais certos do que o Palmeiras. Só que, aí a gente tem que ser realista e entender que fazer um jogo equilibrado para um pouquinho menos com um adversário como o Sport, dentro desse contexto todo, é sim um sinal de alerta, né, cara? Porque, e aí eu não tô falando por ter perdido o título paulista, não tô falando pelo começo
enfim, talvez num contexto semelhante na Libertadores? É porque é um ano já abaixo da média no Palmeiras do Abel. E é um ano, sim, de muita reformulação, mas que, querendo ou não, um ano que o Abel tem talvez o elenco mais qualificado que ele já teve na mão. Não sei se você concorda, filho. Óbvio, acho que as coisas têm uma tendência a melhorar, mas mesmo considerando todos esses pontos, considerando desgaste, por tudo isso que a gente já viu esse ano, acho que dá para olhar para esse jogo e dar uma assustada, né? Falar, putz, vai ser assim? Qual que é o próximo passo, sabe? Até onde a gente vai? Até onde a gente chega esse ano? É isso que me preocupa um pouco. Eu acho que no brasileiro, Brunão, a gente até falava disso no final do jogo, no pós-jogo ontem, que é sobre a regularidade, né? O problema do Palmeiras é que ele joga muito mal e ele ainda consegue os pontos. E aí eu tenho a sensação de que lá dentro tem uma falsa percepção de que as coisas estão bem. Porque, cara, fosse qualquer outro treinador do Palmeiras, se fosse o Eduardo Batista e não o Abel, classificando na última rodada da fase de grupos do Paulistão, ele já não estaria mais aqui. E você vê o Palmeiras fazer uma péssima fase de grupos de Paulista e ainda assim termina a fase de grupos do Paulista com a terceira melhor campanha do Paulistão. Porque é um time regular nos resultados, em somar pontos, é um time resultadista, mas o futebol praticado é vergonhoso. Só que aí é aquilo, né? A conta chega, porque nos grandes jogos, tal qual foi ano passado, como foi ano passado, o futebol te cobra que você jogue bem contra o Botafogo quando estiver em boa fase. O futebol vai te cobrar jogar bem contra um Flamengo fora de casa, no Maracanã, ou dentro de casa, na briga por pontos pela liderança. O futebol vai te cobrar bem jogar o derby contra o Corinthians, porque o Corinthians hoje joga bem. O Corinthians enfiou uma goleada de mais de 3 gols no Vasco, a sorte do Vasco é que invalidaram 2 ou 3 gols ali, que alguns, pelo menos 1 ou 2, não era para ser invalidado. E o futebol vai te cobrar isso na Libertadores, cara. Você vai pegar um River numas quartas de final, umas oitavas de final. Se Se chegar você lá, não né? jogar, Nesse ritmo. se chegar lá, é que vai chegar, né? O grupo é muito fraco, vai chegar. Mas assim, vai te cobrar jogar bem. E aí acontece igual ano passado. Você não joga bem, você toma do Botafogo fora de casa, tenta resolver no Bumba Meu Boi, porque o Palmeiras joga mal no Allianz Parque. Apesar de ter conseguido 3-2 para levar para os pênaltis e o terceiro gol é anulado porque toca na mão do Gomes, o Palmeiras joga muito mal e é na Bacia das Almas, caminhando para o final do segundo tempo, que consegue ali os gols meio que na empurrância. E contra o Flamengo a mesma coisa. O Flamengo também não era um time muito melhor porque o Tite estava lá, né? Mas enfim. E assim vai, cara. E o problema é esse. A gente sabe do G6 para baixo, Brunão, vai ser isso aí, ó. Vai jogar na Bacia das Almas, vai conseguir um pênalti, uma bola parada, um escanteio e vai somar pontos. E aí, ano passado, quando brigou com o G6, não ganhou de ninguém. E é isso que a gente caminha para mais uma temporada assim. Até tuitei ontem, Brunão. É mesmo? Salário de Guardiola para futebol de Eduardo Batista. Que isso, é o poeta da bola, Felipe Beleza, hein? Baronesa, não tem Poeta jeito. da bola. Se vai pro Twitter, eu já fico com medo, já falo, pô, não, aqui é o limite da sanidade do ser humano aí pro Twitter e falar assim, agora não aguento mais, vou desabafar aqui, mas perfeito, filho. Eu quase achei que você ia falar salário em dia, porrada e falta. Uma aspa clássica também do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, não façam isso.